E a gente segue falando sobre esse conflito agora entre a Rússia e a Ucrânia. E eu vou falar ao vivo agora com o cientista político Luiz Vitaliano, que fala direto com a gente lá de São Paulo. Luiz, boa noite para você, obrigado pela participação. Boa noite, Jordevar. Bem, obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nesse momento. Acho que nesse momento o que é de mais significativo é que a Rússia cruzou um ponto que a gente chama de ponto de não mais retorno. É como se aquele carro que estivesse correndo em direção a um desfiladeiro, em algum momento, mesmo freando, ele não consegue mais parar e vai ao ponto de encontro ao desfiladeiro, vai cair. Então, existe sempre um momento em que, se você freia, você evita a queda no desfiladeiro. Quando você passa o momento da freagem, você vai embora, né? Você não consegue mais frear. Se usa isso em relações internacionais para dizer que, bom, são favas contadas, né? Existe uma guerra, o Putin passou do ponto do não mais retorno, ele não pode mais voltar atrás, e a impressão que eu tenho é que agora ele vai até o fim, no sentido de que ou ele vence de fato a guerra, ou ele consegue uma negociação suficientemente razoável para dizer que venceu. Mas ele não sai mais da Ucrânia, nessa avaliação, digamos assim, com uma derrota, ou ele sairia da Ucrânia com uma derrota depois de muito tempo, muito desgaste, muito problema. Luiz, nós temos um fato novo hoje, a questão da China, né? A China já se manifestou, solicitou cessar fogo. E esse ponto, né? A China entrando, comentando isso aí, pode pesar a favor do fim dessa guerra ou não? Sem dúvida nenhuma. A China, até esse momento, era uma grande incógnita. Os países ocidentais cobravam da China um posicionamento, e, finalmente, a China se posiciona em relação ao fim do conflito. Eu tenho a impressão de que a China se soma aos anseios daqueles que estão mais, digamos, neutros ou menos preocupados com o resultado da guerra, no sentido de que a China quer uma guerra rápida, seja do jeito que for. Ela não iria. Nós podemos ter três cenários. Um cenário que eu estou cada vez menos disposto a acreditar, que é uma vitória rápida e contundente da Rússia. Um segundo cenário, que é um cenário de acordo com algumas concessões para a Rússia, entre elas o da OTAN, e um terceiro cenário do prolongamento desse conflito. Esse terceiro cenário de prolongamento do conflito, ele perde possibilidade quando a China diz: não, está na hora de resolver, está na hora de entrar num acordo. Então, se a China trabalha para que esse terceiro cenário de uma resolução demorada desse conflito aconteça, o segundo cenário, digamos assim, ganha mais força, sendo que o primeiro, né, de que a Rússia ia entrar com facilidade e já ia conseguir o que queria em poucos dias, está cada vez mais afastado. Agora, eu queria saber de você, amanhã está prevista, né, uma nova reunião, uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. O que a gente pode esperar dessa reunião, se ela acontecer? Eu acho que as coisas ainda estão bastante tensas, né? Como eu disse para você, supondo que o Putin passou do ponto de não mais retorno, ele não vai sair da Ucrânia sem que parte da sua agenda, entre elas não entrar na União Europeia, a Ucrânia não entrar na União Europeia, a Ucrânia não fazer parte da OTAN, não ter artefatos militares da OTAN no seu território, e a aceitação de vários pontos do ponto de vista econômico. Eu tenho a impressão de que a Ucrânia ainda não está disposta a aceitar, porque ainda espera a ajuda ocidental, e a Rússia ainda não está disposta a ceder em função dessa pauta não ser aceita. Eu acho que esse impasse inviabilizaria, nesse momento, que um acordo de paz acontecesse, mas qualquer negociação, nesse momento, é um bom sinal. A mesa de negociações, por menos que ela seja efetiva, por menos que ela traga uma resolução final ao conflito, o fato dela estar aberta, dela estar acontecendo, é um excelente sinal. Luiz, esta não é uma guerra apenas entre a Rússia e a Ucrânia, né? Hoje a gente percebe que o mundo está dividido.
E como é que você vê, a gente pode falar numa nova ordem mundial? A gente pode falar numa nova ordem mundial, Jordevá. O que eu acho é que nós, especialistas, ainda não sabemos o que é essa nova ordem mundial e como ela se ordena, né? Porque a ideia de uma ordem mundial é ter uma previsibilidade, uma regularidade. Qual é a previsibilidade, qual é a regularidade dessa ordem? Ainda não temos elementos para dizer, mas com certeza a ordem mundial anterior, né, da hegemonia estadunidense, ela tem dado espaço a novos atores, né? E eu acho que se complica no caso dessa situação com a Ucrânia, porque eu tenho a impressão de que o Putin retoma conceitos que foram muito importantes no século XIX. Vou te dar um exemplo. No século XIX, alguns geógrafos diziam que os países tinham um espaço vital, que é além, do seu território. Eu tenho a impressão de que o Putin, quando reivindica influência sobre a Ucrânia, ele está reivindicando o seu espaço vital, o espaço vital russo, né? Não territorial, né? Porque o século XX, principalmente, né, pós-Segunda Guerra Mundial, ele é um século em que os territórios têm de ser bem definidos. Tá certo. Luiz, obrigado pela sua participação. Boa noite, bom feriado aí, tá bom? Eu que agradeço, Jordevá. Permaneça à disposição, bom trabalho. Nós também. Ou seja, o mundo não será mais o mesmo, né?